Bom dia. Nessa aula daremos continuidade ao conteúdo de funções, tá certo? Onde eu vou mostrar para vocês o produto cartesiano, tá bom? Esse produto cartesiano eu vou mostrar para vocês como que eu formo esses pares ordenados através dos diagramas e vou mostrar para vocês como representar ele no plano cartesiano, tá certo? E depois, na sequência, eu vou mostrar para vocês como que eu vou identificar quando é função ou não. Então vejam bem, vocês observem aí do lado esquerdo que eu tenho dois conjuntos A e B, tá bom? E que eu digo que o produto cartesiano de A por B vai ser representado nessa ordem, né? A vezes B, eu posso chamar também de notação A vezes B. E ele diz que isso daí é definido como um conjunto de todos os pares ordenados que podemos apresentar, tá? Então, eu coloquei para vocês aí a notação do que eu acabei de falar, tá? De um modo aí mais formal, onde ele diz que A vezes B, ou A cartesiano B, x e y, onde x pertence ao conjunto A e y pertence ao conjunto B. Então observem aí que eu coloquei para vocês já um exercício resolvido para ficar melhor a observação, onde no conjunto A eu tenho 1, 5 e 7 e no conjunto B eu tenho 3, 4 e 8. Então, olha cada setinha que está saindo aí de cada elemento do conjunto A. Veja bem, se eu pegar o elemento 1 ele joga uma setinha para o elemento 3 do conjunto B. Então eu já formo um par ordenado 1 e 3. Mais uma vez o 1 vai jogar uma flechinha agora para o próximo elemento, que é o 4. Então formei mais um par ordenado 1 e 4. Depois, na sequência, eu tenho 1 jogando a flechinha para 8. Então vai ficar um par ordenado 1 e 8. Na sequência, ele faz a mesma coisa com o 5. Ó. O 5 joga uma flechinha para o 3. Vou ter um par ordenado 5 e 3. O 5 joga uma flechinha para o 4. Vou ter o par ordenado 5 e 4. Depois o 5 joga uma flechinha para o 8. Vou ter o par ordenado 5 e 8. E o último elemento aí, eu tenho que o 7 joga uma flechinha para 3, joga uma flechinha para 4 e joga uma flechinha para 8. Para cada um desses que ele joga uma flecha, ele monta o par ordenado. Aí o que acontece, gente? Acontece que quando eu tiver A vezes B, o que isso quer dizer, professor? A vezes B é a multiplicação dos elementos de A vezes os elementos de B. Aí eu vou ter o total aí de pares que eu consegui montar, tá certo? Então, nesse caso daí, eu consegui montar o que? Eu tenho 3 elementos no diagrama A e tenho 3 elementos no diagrama B. Então, 3 vezes 3 vai me dar 9 pares ordenados, tá certo? Então, professor, e se eu fosse pegar agora esses pares ordenados e jogar no plano cartesiano? Aí você lembra, né? Não é novo, já vem de muito tempo mostrando isso daí. Onde no plano cartesiano eu tenho o eixo de x, né? O eixo das abscissas e tenho o eixo de y na vertical, que são as ordenadas. Então, na horizontal o eixo de x, na vertical o eixo de y. Então, consequentemente, eu iria ligar cada um par ordenado desse que eu descobri através de A vezes B no plano cartesiano. No eixo de x eu colocaria todos os valores para x, né, que é o primeiro elemento do par ordenado, e para y eu colocaria todos os segundos elementos do par ordenado. Vocês sabem que o segundo elemento ele pertence ao eixo de y. Então sempre eu iria ligar de A, né, no caso x, e de B o y que se formou aí, eu iria ligar de x para y, todos os pares ordenados. E depois ver o que eu podia fazer, uma reta, não sei, uma parábola, dependeria da função aí, se era crescente, decrescente, isso daí mais na frente, tá? Então esse lado esquerdo aí é mostrando o n vezes a através do diagrama, tá bom? E depois pegando esse par ordenado formado através do diagrama, montando ele no plano cartesiano. Não fiz por conta do tempo, tá certo? Vamos agora ao lado direito. Veja bem, no lado direito eu tenho uma definição aí de função, mostrando através do diagrama para vocês. O que é que ele quer dizer aí, gente? Quando que ele é função e quando que ele não é função. Vejam bem, quando que ele é função aí? Vocês vejam no primeiro exemplo,
onde eu tenho aí cada elemento de A mandando uma flechinha para B. Vejam que não sobrou nenhum elemento em B sem ter uma flechinha para ele mandado, tá? Ou seja, cada elemento de A ele tem um correspondente em B, ó. Isso daí pode se repetir. O que é que não pode acontecer? Aí eu vou mostrar os casos que vai aparecer agora. Olha só o exemplo 2 aí. Eu tenho o A ligando para o M. Quando eu vou para o elemento B, não tem ninguém ligando para o M, ó. Já tem um elemento de A, né? No segundo exemplo, sem mandar a flechinha. Ele não tem nenhum representante em B, então aí já não é mais função, tá certo? Por quê? Porque para esse valorzinho aí de A, eu não tenho uma imagem para ele. Então, se eu não tenho como ligar. Isso aí a gente vai especificar mais na frente. Descendo aqui, eu tenho um terceiro exemplo, onde, ó, bem bonitinho, cada elemento de A manda uma flechinha para um elemento de B, ó, cada um, olha direitinho aí. Não sobra ninguém em A. Então, eu tenho uma função. Quando eu vou para o último exemplo aí, eu tenho que o elemento B, ele manda duas flechas, ó. Então, duas flechas aí eu não vou aceitar para ser função, não pode, tá certo? Cada elemento de A tem que mandar exclusivamente uma flechinha. O de B pode receber mais de uma, não tem nenhum problema. Agora o de A, o elemento de A, quando enviar a flechinha, só pode enviar um para cada, ó, tá certo? Não pode um elemento mandar mais de uma flechinha. Se mandar, não é função. Então, no primeiro exemplo, eu tenho uma função. No segundo, não é função, por conta que o elemento B não manda uma flecha. No exemplo 3, é função, porque cada um manda uma flechinha. E no último aí, não é função, por quê? Porque o B, o elemento B, ele manda duas flechinhas, tá? Duas flechinhas para os elementos de B, e não pode. Cada um elemento de A só pode mandar uma e exclusiva flechinha, tá certo? Lembrando que mais na frente a gente vai especificar tudo direitinho com relação a domínio, contra domínio, imagem. Agora é mais uma coisa básica, só para a gente ver o primeiro exercício.